qual que motivo de reunião de plenário do Supremo Tribunal de Justiça? A nós turno civil e para tentar dirimir contencioso eleitoral. O que é que não contava gente? Gente se entende como é? Domingos Simões Pereira, que desobedeceu a lei nacional. Não contava como todo líder, bem, que este normalmente bem de Guiné-Bissau e tem que pactuar com a lei. O que é que nós já hoje? Nós já, durante a semana, e houve ameaça para apoiar juízes do Supremo Tribunal, que são juízes conselheiros, para reunir para poder dirimir contencioso eleitoral. Mas falar de como? Para não perder no órgão de soberania para dirimir conflito. E falar de como? Entrega de candidatura, eleição, tá se início no Supremo Tribunal que está iniciado, né? No Supremo Tribunal que está terminando esse processo. Que lá que falado, gente lanta é tomar conversa, interpretar de outra maneira, está falando gente de como único órgão competente para ditar quem que ganhou, quem que perde, e CNE, como se fosse que candidato do PAIGC fala gente como e que a CNE que está dita quem que ganha, quem que perde. Mas e que a CNE que está dirimir conflito, ou que não entra na pedido de impugnação, e tem que ser o Supremo Tribunal. Quem que está certa a candidatura? E o Supremo Tribunal. Lá que tudo início está começando. A hora que o Gervásio forma esse partido, quem que está legalizado? E o Supremo Tribunal. Estatuto de partido, onde é que está depositado? E no Supremo Tribunal. Quem é que manda não está depositado na CNE? Então, portanto, o Supremo Tribunal ou Justiça e faz parte de todo o processo democrático na Guiné-Bissau. Gente se nega, gente se entende como é por utilizar engenharia. Mas uma coisa que não contava a voz, de como a própria comunidade internacional não nega como é que a parte no processo eleitoral, naquele aspecto. Porque órgãos nacionais de Guiné-Bissau, por isso é uma eleição, mas estava a ser só nas nações, que não estava falando como é nação, ou nações frágeis. Por exemplo, o caso da Guiné-Bissau. Quando vai falar como a eleição está organizada ali no Reino Unido, para a comunidade internacional falar gente como é injusto e transparente. Que existe? Será que a eleição na Portugal, o observador internacional estava, a União Europeia também observador internacional? E que existe? Então, portanto, é dito observadores internacionais e também só nas nações que não têm como nações frágeis, naquele aspecto, países que não têm como países emergentes. Para ver o que é que manda dar vosso exemplo. Na países emergentes, ou aliás, do terceiro mundo, a comunidade internacional é parte, apesar de que a lei, mas parte de eleição naquele aspecto, porque todos órgãos nacionais podem dar eleição como justo e transparente. Se a comunidade internacional dá como existe fraude, todo país que tem assim parceiros internacionais, simplesmente, só por simples facto, para o órgãos nacional por si falar de como aqui eleição justa e transparente e que está sendo suficiente, a comunidade internacional tem que aceitar. Ou seja, a comunidade internacional tem que por declarar uma eleição justa e transparente, ora também com órgãos competentes do país, ou não por falar jurisdição interna do país, fala gente de como aqui eleição é justa e transparente. Então, o que começa a falar? Na países frágeis, e um pacote inteiro que está sendo justo e transparente naquele aspecto, para Gervásio ser o presidente, e tem que setar para a comunidade internacional e setar também para próprio, não por falar, comunidade nacional em si. Ou seja, dentro da jurisdição nacional de Guiné-Bissau, e tem também que setar como Gervásio ganha e justo e transparente. Só que aqui dos componentes junta, que Gervásio simplesmente é presidente. Se nós separar aqui dos componentes, não entender como não é da fuga para frente, nós está só na cansa, na cabeça. E o que acontece? P5 por declarar e falar no fulano está ali presidente. Porque enquanto a voz como para dirimir conflito eleitoral e simplesmente de exclusiva de competência exclusiva de jurisdição nacional. E cá por ser nenhum país do outro lado que pode dirimir que conflito para falar de quem que ganha, quem que ganha. Então, aos e bom para a gente se ver que é que disse Gervásio ali. E tem um ponto que nunca focava nele. Não repete mais você direito, vou prestar atenção. Reunião de AOS, independentemente de fazer cerimônia de jubileu de juiz, como é que se nome? Mota. AOS, jubileu e reforma. Na boa maneira, é reforma. Apesar de fazer cerimônias de reforma para como é chamado, para coisa, como é que não está falando? De alta comissão de coisa, nome na capela em massa.
para amanhã vai na chamar com força, hoje já disse. Então, bom, e fazer o coisa para se colegas, para área que, aliás, órgãos que competente para fazer cerimônia de se jubileu e daqui reformar a os. Entretanto, o que é que me estou a vossa atenção? E que aquilo que é importante. O que é importante é de como, uma vez que os juízes reúnem a os para dirimir contencioso eleitoral, e significa como Umaru Sissoko Embalo volta na condição de candidato. Pensa está claro. Não repito mais. Uma vez que os juízes conselheiros reúnem para dirimir contencioso eleitoral, e significa como Umaru Sissoko Embalo volta na posição de candidato. Que fuga que dá para frente que resulta. Pensa que vão entender aqui estou matéria jurídica e assim. Para ver que é? Porque quem que tem a competência para dirimir conflito eleitoral fala de como e pedir CNE simplesmente para cumprir com formalidade preterida e falar se você cumprir na manda ficha voz. Não lembra? O que a mota serve relatório do processo, que lá que se vê. E papel combinação legal, sob pena de combinação legal, se não cumprimento, se tem, aliás, ou não cumprimento problema, sob pena de combinação legal que falando. Entretanto, mas que nós estamos hoje, e é que boia, e mostra como nenhum som deles é candidato, para ver que porque acordam deixar claro e deixar claro, expliquei-lhes de como, uma vez que o contencioso eleitoral entra, todos os atos que vai para frente deixar ter efeito. Isso significa que o resultado vai dado e deixar de existir. Todos os candidatos passam no lugar de candidato. No momento, por muito que não camiste, nós estamos no papel posição de força. Se não há papel posição de força, por exemplo, de ocupação de palácio, que padrinharam para força, simplesmente, na linguagem jurídica, essa reunião de plenária próprio que o setado para atuar regime que está no poder, e significou automaticamente de como eles todos os candidatos, Domingos Simões Pereira com Umaru Sissoko Embalo, não revolta, quer dizer, estão a criar condição para dirimir conflito eleitoral. Não está perante dos candidatos, não está perante ninguém que ganhe a eleição. Pensa que fica claro. Não sei como amanhã a gente não vai para falar, não, mas Gervásio falar, nunca se que é assim. Gervásio está para a pessoa que quer lei. Nunca se vê se na campo de força, se você não vai falar de outra maneira. Porque se você puntam, que se não acerta cedo, e que é preciso, para não bater assim, também confusão. Não vai só, que plenário do Supremo Tribunal vai para a reunião. E vai para a reunião para dirimir contencioso eleitoral. Qual que contencioso eleitoral? Qual que pacto de contencioso eleitoral? E porque um dos candidatos interesados, o Supremo Tribunal entender como resultado apurado, simplesmente, que e falar do apuramento, ou ata, aliás, resultado dado, não quer saber de que bem, para ver que uma vez que existe ata de apuramento nacional, que o resultado provisório dado cessa de existir. Tudo do gente parte como sendo candidato. Se o ministro ganhar alguma cansa na cabeça, e cá me vai ser, e a própria autoridade aos queria condição para poder dirimir conflito eleitoral para ver que, porque se o ministro desafiando, bota pera, se saiba resultado aos, se saiba resultado hoje do Supremo Tribunal, e não será uma festa mais na visão. Se saiba resultado do Supremo Tribunal, não ainda próprio Umaru Sissoko Embalo na pedir novo empossamento. Então, para não tentar esconder a verdade, para tentar enganar a gente, nós sabemos perfeitamente como nós está perante dos candidatos. Reunião de hoje marca mais uma nova era. Penso que a voz tudo vai concordar comigo. Isso significa que próprios outros lados, candidatura de Umaru Sissoko Embalo, reconhece como Umaru que é presidente no momento. É o outro palio do domingo, tá? Somar que tarra na pera, com a bola estenda aberto. O único que usa com sabanel, como é chamado, candidatura depositária no início da eleição, que ela que não pera, é ficha também processo. Pensa se está mais que claro. E que a precisinho quando está na junda. A partir de hoje de tarde, outro capítulo que tornou abrido. Nós estamos perante dos candidatos. Simplesmente. Um som ocupa porque padrinhado para força. Pensa que tem confusão. Que preciso para falar, não, Gervásio não faz seguinte confusão. Se eu vou concorrer, vou escrever basta. E que Gervásio que abre o Supremo Tribunal?
que o Supremo Tribunal cai abre nem para a gente vai tomar café com um bar e com discoteca e com nada. O Supremo Tribunal plenária pediram para reunir para dirimir contencioso eleitoral e todo órgão de comunicação nacional sob o ponto deles que é na papel é processo que fica. Se processo que fica, presidente, por exemplo, se contra processo ficava e que existe dois candidatos e que é preciso para o Supremo Tribunal pronunciar, José Marvaz ganha a eleição. Nuno Nabian reconhecer que existe contencioso eleitoral, que é que nós está perante ele e que existe e que reúne plenária do Supremo Tribunal. E acaba que é só que fazer e reconhecer como existe um novo presidente. Simplesmente, que tem mais nenhum tipo de contencioso. Porque se não vai ver próprio contencioso, você vê que não está perante uma confusão. E simplesmente não está perante um contencioso eleitoral. Pensa como, está claro. Não quer saber se vou concordar comigo. Uma vez que eu abro o processo contencioso eleitoral, próprias autoridades atuais, regime que está no poder, queria condição para que os próprios juízes não sofrem ameaça para dirimir conflito eleitoral e portanto que gente que está no poder reconhece claramente como o processo eleitoral que está concluído. Hoje preciso para não fazer desenho e que é preciso perante o momento que nós vivemos nele, Guiné-Bissau que tem nenhum presidente, nós está perante vacatura de poder para ver que porque o presidente que estava no poder se sente que tinha que ficava normal no poder, que é que lei fala naquele momento porque ordenar para subir a Constituição da República de Guiné-Bissau, ordenar para ver período interino. Por exemplo, como é que o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cajiba de Mafé, e não ser o presidente? Porque se você ouvir, nós está perante um ato de abandono. Nós está perante um ato de abandono. Não faz 101 dias que o presidente abandona Palácio. Então, portanto, é consumado já que ato de abandono. O que José Marvaz deixa Palácio 24 horas. Talvez ainda por gente podiam invocar aqui tomar de Cipriano, porque talvez o período de abandono ainda cá por ser considerado como abandono. Não é só exemplo. Por exemplo, a nós no Reino Unido não tem 5 maneiras só por pedir divórcio. No Reino Unido. Só que conseguir mostrar juízo nas 5 maneiras, divórcio que está sendo consumado, tem de pedir petição. Onde que não tem 2 que estava pedindo abandono. Um só não tem, para além de adultério, mais difícil provar é adultério. Para pedir divórcio à base de adultério. É muito difícil provar. Para ver que porque na tudo 5, suma você ver como, não é vosso exemplo, não está falando lei civil, tudo que é lei civil, não está falando direito privado. Bardem de prova, que ser onus de prova, está recai sobre quem que pedir. Para mostrar. Se eu falar assim, por exemplo, como a mim sempre fala, não pedir divórcio porque minha mulher cometeu adultério. A mim que tem que provar que é justiça, porque é criminal. Como é que eu posso provar? O que é por provar adultério? Para ver o que está falando de adultério. Organar papel de adultério que é por ser gente de sexo contrário. Organar papel de adultério. Uma papel de gente que casa de sexos opostos, que comete onde que Gervásio casado, fulano e casada, não vai envolver. E tem que ser casado para casado, que não em termos jurídicos e assim. E que como a minha casa, que fulano está ali solteira, vai cometer aquela, na expressão jurídica que está falando de adultério. Adultério tem que ser, ela é casado, a mim casado, não vai de sexo oposto. Não comete ato, que ato de adultério, nunca por provar para ver que, porque não tinha que estar lá presente para mostrar como e houve ato. Agora, o que está naquele momento, que ato, tem difícil prova. Mas tem uma coisa que está falando de abandono, e tem 2 lados que por puxar abandono, um é de 5 anos. Ou que abandona a mulher durante 5 anos, automaticamente um dos cônjuges abandona seu companheiro. Se faz o período de 5 anos, está considerado abandono ou por pedir divórcio. Ou vou chegar a consenso perante 2 anos, daqui vou falar outro, não dá outro tempo. 2 anos de abandono, está considerado abandono, mas com consenso. É como a Nana falou, os períodos de abandono, que começou, não sai gosto, vai ficar 1 ano fora, arriba, o tribunal que está considerado como abandono. E mesma coisa que não falava. José Marvaz abandona o palácio, naquele período, ato que está consumado, e por isso saiu 1 semana, o que por considerar ainda como sendo abandono. Mas no momento não está perante abandono, então não está perante vacatura de poder. Onde é que o presidente abandona poder simplesmente desculpa. Onde é que simplesmente a nós não está perante abandono do poder, existe vacatura de poder porque
quem está no palácio atualmente está lá para ver como está ancorado para poder de força. Senão, no momento que o presidente e Cipriano Kassama, simplesmente que presidente. E mentira ou é verdade? É verdade. E presidente. E presidente simplesmente porque nós estamos perante contencioso eleitoral. Na contencioso eleitoral e deixar tudo claro. Tudo ato, desde o resultado do primeiro dia que publicaram provisoriamente e cessa de existir. Porque para ver que? Porque pelo statu quo, vai fazer apuramento nacional. E desde começar, desde mesa que falar de voto, cá nós que falar, aquela que acorda no morão falar, está ali. Por desculpa. Por desculpa, só um minuto. Ok. E fala assim, verificada a falta desse pressuposto processual essencial para a apreciação do contencioso eleitoral, fica prejudicado as demais questões suscitadas pela parte no termos do artigo número 2, artigo 660 do Código Penal. Qualquer decisão. Na dissidência do que ficou exposto, acordam os juízes conselheiros em face da inobservância da prescrição legal imperativa, que será o que ata, pelo não conhecimento do mérito da causa, consequentemente, determinar o cumprimento da formalidade preterida. Eu tenho que bater ensino ata. Aquela que formalidade preterida cá no nome. Vou te ensino ata de apuramento nacional, por mais o resultado que vou falar com um dos candidatos e vencedor. Para nós saber onde é que vou ter aqui o resultado. Uma vez que existe aqui lá, simplesmente, o resultado tudo que dado cessa de existir. E que a gente vai então, não voltando aqui estaca, e agora, graças a Deus, que insistência, como não está falando, império de lei. Que insistência que a gente na luta aquela, para não obedecer autoridades nacionais. Graças a Deus, e cá nós que pinqueles, eles próprios que se sentem incomodados, entendido como, se a nós não mexer, mandando Guiné-Bissau, se a nós não mexer, sendo autoridades de países, não mexer para gente respeitando como sendo autoridade, a nós não tem que respeitar princípios de democracia, não tem que respeitar leis soberanas de país, porque ninguém que está acima de lei. Simplesmente eles que se sentem incomodados, eles simplesmente que se sentem como o atual regime, que é regime, o atual presidente, que é presidente, simplesmente decidir criar condição para poder vai para dirimir. Não importa subalçar da arma ou não de arma, que aqui é interessante, uma vez que o plenário reuniu para dirimir contencioso eleitoral, até que juízes que falava como esgota se campos de manobra. Não se vê perfeitamente, não tem que cedo saído com Lima, vou desculpar, vou ver cada um som deles, cada quem fala, tudo é os riba. O que significa como eles tudo é reconhecido como e que existe nenhum vencedor enquanto o Supremo Tribunal que pronuncia. Isso que é importante na democracia. Isso que não pediu desde o início, que a gente está entendendo como o ódio é um dos partes. Ninguém odia, ninguém quer ninguém como inimigo, a nós que não pedir. Não pedir, simplesmente para a gente respeitar leis soberanas do país. A lei vou ver direito, esse saído, que é papel ali, simplesmente. O meu voto de vencido, que recaiu sobre a aclaração do acordo número 1, que serve que levou, insisto no acordo número 1, reflete no tudo em definitivo a minha posição técnica jurídica sobre todas as matérias do contencioso eleitoral que apoiam o candidato Domingos Simões Pereira Omar Sissoko Embalo, pelo que, por força do artigo 666 e 667, ambos do Código Processual, conjugado com o artigo 147 da Lei número 10 de 2013, de 25 de setembro, Lei Eleitoral, está esgotado o poder jurisdicional. Sai do que eu falo, então não está apontado. Quem é que manda você vai participar? Participar de si, se poder jurisdicional esgota. Então, para ver aqui lá, assim por motivo fundado
fundados conexo com a minha consciência na lei que me obrigam, sinto-me o dever de abster-se de participar em qualquer julgamento repetitivo sobre esta questão que não me associar a esta forma de realização de justiça eleitoral. E nega qualquer que processo. Juiz conselheiro, que eu falei jurar para lei, para obedecer a lei, e falei ia abster de tudo. O porquê que mandei vai para participar? Será que assim não por confiar no gente assim? Não no papel do homem de justiça. Homem de justiça que papel. E menciona todo tipo de artigo e nada que não papel mais contenção eleitoral que não participa nele. O porquê que mandei vai para participar? O porquê que mandei vai para participar? Não houve Lima. Conversa total, mas que também ajuda. Não houve Lima. Esse Lima. Sobre o presente contencioso eleitoral. Este é o quarto recurso do contencioso eleitoral, incluindo duas de existência numa só eleição presidencial. Isto está-se a tornar interminável. Com a divulgação do resultado, só pode haver um recurso de contencioso eleitoral e por respectiva decisão. Neste caso, o acordo número 1 do respectivo aclaração. Admitir um outro contencioso sobre a mesma matéria é de todo ilegal. Lima que fala assim. Daí, entendo não participar num eventual plenário relacionado com este contencioso, desde já torna-se desnecessário ser convocado. Lima que papia. E quem participa também, não há nenhum contencioso eleitoral que convocado. Lima que fala, boa habitante saído. Ele fala tudo ilegal. O porquê que mandam participar na contencioso eleitoral? Juízes conselheiros que papia. Juízes conselheiros que fala, porque no juramento, que a Constituição fala, juiz está primeiro tendo de obedecer lei, Constituição da República que está arriba, depois se consciência. Do resto, não pode obedecer ninguém. Lei que se consciência. É que manda ser lugar e vitalício. É que manda a lei falar de como. Você pode mudar de jurisdição. Você pode transferir juiz para ver como. Você entender como você vai para dirimir um conflito, um contencioso eleitoral, não pode fazer. Eu falo que pode mexer neles. Então, simplesmente, não está ponto o que é que leva do juiz conselheiro, não vai para a seta, a os participa mais na contencioso eleitoral, uma vez que tem a declaração que é fazer assim, é fala de como, é que não participa mais em nenhum eventual convocatória de plenária para discutir contencioso eleitoral. Será que seriedade existe? Ó, moleque, não pensa como seriedade que está lá, você não vai para baixo. Entretanto, que é que mandem a vossa atenção nisso, mas ponto mais fulcral de minha vídeo e a os e bonito de que tanto o regime atual, porque não vai haver regime atual, não reúne presidência, que o próprio governo do golpe, ou que o próprio, não vai entretanto, não vai haver de contenção eleitoral, o general Umaru Sissoko reconheceu a os como é que é presidente da república. E candidato simples, para ver que, porque não volta para o status quo, de que aceita para plenária reunir, para dirimir conflito eleitoral, o que significa processo eleitoral que fica. Esse que é bonito a justiça. Não, fala parabéns a candidato Domingos Mois Pereira, parabéns a general candidato Umaru Sissoko Embalo, naquele aspecto. É tudo dos candidatos, eu estava lá mais vale tarde que nunca. Não parabenizar a candidatura do Umaru Sissoko Embalo, uma vez que se até reconhecer como ele e que é presidente da república, mas simplesmente e candidato, porque processo eleitoral que fica. Reunião de plenária hoje para dirimir o conflito eleitoral, que ela está demonstrando como processo eleitoral que fica está ainda inconclusivo e que fica. Esse que bonito. Muito obrigado por boa atenção. Esse que tem o Gervásio Silva Lopes ali para lembrar filhos de Guiné-Bissau e aqueles que está passa tempo na fazer piada. A não que está para piada, a não está tentar aplicar aqui com o cenário na escola. E esse que não mostra a voz e ele que mostrado simplesmente uma vez que o atual governo reconheceu como processo eleitoral que fica e sim como é reconhecido como general Umaru Sissoko Embalo que é presidente e simples candidato. Porque enquanto estava a voz como reconhecimento internacional e fuga para frente e que tem nenhum tipo de validade. Nos países normalmente tipo o Guiné-Bissau e tem que ser junto. E tem que ser o reconhecimento nacional mais reconhecimento da comunidade internacional junto que fulano tal te torna presidente. Se for reconhecido só para a jurisdição nacional, a comunidade internacional fala se país é pedinte, a comunidade internacional fala como é que é justo e transparente, que eleição normalmente está a ficar com dúvida.
Se a comunidade internacional tem que reconhecer, a jurisdição nacional quer reconhecer que a eleição está ficando dúvida. Ou seja, para Gervásio tornar presidente da República, na países pobres que está dependendo dessa eleição está financiada. Não tem que aceitar para a jurisdição nacional, não aceitar para a comunidade internacional. Simplesmente tentar tornar presidente. Se um lado só reconheceu e capaz perante aquilo que nós está nele, outro gente se entende como se vou reconhecer se só para P5 e, portanto, automaticamente torna presidente. Mas não explica para a como Carta das Nações Unidas, nesse artigo 2.7, e deixar claro que as Nações Unidas tem competência de interferir dentro de que matéria que carece competência. Quem está dirimindo conflito eleitoral e de competência exclusiva de Estado-membro. E serial, mandatado não para as Nações Unidas. Simplesmente mandatado. E as Nações Unidas deixar claro como serial, qualquer organização regional que pode atuar sim e que obedecer às Nações Unidas. Mesmo para interferir, aliás, no conflito. E que pode interferir no conflito na Libéria, na Ndé, e tem que ser um mandatado. Aquele artigo 53.1 da Carta das Nações Unidas, que dá poder de interferir na Libéria, que dava como vai poder interferir na Libéria. Porque senão, se seria eu decidir interferir na Libéria, não qualquer Estado soberano, não sob égide das Nações Unidas, simplesmente não está perante violação de direito internacional, que países que participam naquele tipo de ação podem levar sanção através do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E esse que a lei internacional está falando, mas que esse é que chega existe. É interessante, mas que nós sintamos, nós sabemos como nós está perante a abertura novamente do processo eleitoral, de que tudo os gentes começam a abandonar já uso de força, por não vai para respeitar a lei nacional. O que significa que o problema de Guiné-Bissau volta na mão de autores políticos ou de instituições nacionais. De que candidato Omar Sissoko, que se próprio apoiante, acaba de ser de como quem que tem direito de dirimir conflito e tem que ser numa instância judicial. E abandona aqui o slogan de falar de como única entidade, aliás, que é competente para declarar vencedor de eleição e Supremo Tribunal e CNE. Não pensa como é abandonar, porque entende como o processo eleitoral está com o Supremo Tribunal, lá está que está morto. Só que o Supremo Tribunal dirime conflito eleitoral que CNE nada último pronunciamento. E a partir do pronunciamento que CNE dá, lá que não posiciona para felicitar qualquer um dos candidatos que vence. Sem parcialidade. Não vai para reconhecer que o candidato, para não falar, é presidente de tudo guineense. Mas, primeiramente, e tem que ser através de instâncias nacionais competentes, que tem que falar aquela, a partir do momento, não acessa tudo guerra contra que candidato, a não ser um dos que candidatos, tanto Domingo Omar Sissoko, bem implementar a ditadura na Guiné-Bissau, não posiciona contra a ditadura. Liberdade de expressão, não se vê como aquele é um bem consagrado na democracia, ninguém está por intimidado por via de emissão de sua opinião. E não se vê como a liberdade de expressão, estamos falando que explica a voz, e normalmente que é um direito absoluto, e um direito qualificativo naquele aspecto, porque e que por isso é também linguagem que pode criar clima de ódio. É que manda. E falar como, independentemente que por exercer liberdade de expressão sem interferência da autoridade pública, mas ao mesmo tempo que a autoridade pública regulamentar a imprensa. Para ver que eu tenho que regulamentar a imprensa, a mim cá por papia, para usar a liberdade de expressão, para falar de como, fula e melhor que balanta melhor que mancanha, para criar que por ter conflitos étnicos. Liberdade de expressão, logo não está perdendo direito, como eu falei, direito qualificativo e cá absoluta. Porque não está por utilizar linguagem que está coordenada com o princípio democrático. Mas a parte que ela não utiliza a linguagem de ódio e fala com uma interferência na liberdade de expressão que pode existir para a autoridade pública. O que pode ter que por media falam com uma esse que tem que papel, esse que tem que papel, para ver que é autônoma e garante. Portanto, e com simples cobamal que pode ameaçar a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é mais do que um simples cobamal, não por intimidade para ver cobamal. Apesar moralmente não tem que fazer. Muito obrigado pela atenção, vou ficar direito. Vou pegar para a vossa música antes de não sair. Eu vou gostar de música. Desculpa.
Ok. Boa noite para vocês tudo. Vou ver para vocês música. Pode jogar na vaca deixar, essa é a dieta. Allez. Moi, ça gagne à provoquer.